Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado de verdade por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para mais um encontro onde, além de trazer aqui as últimas informações de situações que estão acontecendo no mundo da política aqui no nosso país, eu quero falar de situações muito positivas que estão acontecendo aqui no Brasil e que estão nos atingindo, muito embora muitos de nós não estejamos ainda percebendo as situações concretas que estão mexendo com a nossa realidade. Só para ilustrar bem o pano de fundo aqui de algumas situações que estão acontecendo no Brasil, eu quero te chamar a atenção que amanhã completaremos 6 meses que nós derrotamos o negacionismo, criminosos, bandidos da política, pessoas que fizeram mal ao povo brasileiro, pessoas que mataram pessoas direta ou indiretamente, pessoas que contaminaram a mente de muitas pessoas e os corações de muitos brasileiros aqui no nosso entorno, na nossa nação. Enfim, isso não foi pouca coisa. Gente, hoje, num sábado, eu estaria certamente, alguns meses atrás, ainda reverberando com vocês as insanidades, os crimes cometidos pelo ex-presidente da República nas suas lives que ele fazia todas as quintas-feiras e, graças a Deus, ele sumiu, ele desapareceu. Eu estaria certamente bolando algum tipo de representação para se somar a outras tantas, dezenas que eu fiz contra o governo Bolsonaro, e algumas delas estão tramitando aí, algumas certamente vão ter consequência quando tivermos um novo Procurador-Geral da República. Isso não foi pouca coisa. Nós, se formos atacados novamente, né, por algum tipo de enfermidade sanitária, nós teremos a certeza que nós não teremos um Pazuello cuidando da nossa saúde, um Queiroga cuidando da nossa saúde. Nós saberemos, se tivermos uma outra tragédia humanitária, que não será a senhora Damares que estará ali aprofundando os problemas do nosso país. Se nós tivermos mais problemas ambientais, nós não teremos esses criminosos que fizeram o que eles fizeram aqui no nosso país. Isso não é pouca coisa, sem falar no desaparecimento da República, da mistura de política com religião. Nós não estamos mais vendo as passeatas, as carreatas, as motociatas que diziam ser em nome de Jesus, né? E que a gente sabia exatamente que não era nada disso. Então, isso não é pouca coisa. Isso fez uma grande mudança aqui no nosso país, sem falar no discurso de ódio, o discurso negacionista, o ataque à ciência, o ataque às instituições, o discurso de proselitismo de armamento, de garimpo ilegal, de desmatamento, enfim, de expansão de terras ou de propriedades, né, de limites para dentro das terras indígenas, enfim. São muitas coisas. Evidentemente, o governo que está aí não é o governo que vai contentar todos nós em todas as plataformas, mas nós estamos agora dentro de um governo que a gente pode criticar, que a gente pode apontar caminhos, que a gente pode protestar, que a gente pode ser ouvido de alguma maneira, né? E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que tem sido tão importante nós estarmos reunidos aqui, e quero te chamar a atenção que você é muito responsável por tudo que aconteceu no nosso país. Lembre-se sempre disso, quando você estiver na feira, se você estiver no supermercado, se você estiver andando, se você estiver indo ao cinema, se você estiver com a família, almoçando em algum lugar, saiba que você ajudou a colocar o Brasil novamente em algum nível de civilização. Os problemas nossos continuarão, muitos deles, como existem problemas no mundo inteiro, mas nós temos agora um pano de fundo completamente diferente. Bom, eu não podia deixar de fazer esse registro, porque amanhã, como eu disse a vocês, fazem 6 meses, né, que nós jogamos para a lata do lixo, como eu sempre disse para vocês que aconteceria na nossa contagem regressiva que eu fiz aqui no nosso portal, jogamos essa gente tão má. Mas é preciso que a gente agora faça todos os esforços para mandá-los, a maior parte deles, para a cadeia ou para a responsabilização dos níveis da justiça aqui no nosso país. Bom, vou conversar com vocês sobre o que mudamos aqui, né? Algumas situações que não estão sendo percebidas, mas antes de mais nada, quero convidar você que chegou agora no nosso portal a nos conhecer também os nossos outros vídeos, vir participar aqui das nossas atividades. Todos os dias eu abro um chat entre 5 horas, 5 e meia, para a gente bater um papo antes de entrarmos no ar. Se você gostar do nosso espaço aqui também, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você prestigiar o nosso espaço, sobretudo porque nós estamos aí diante de algumas mudanças aí que a PL das fake news está apresentando, que a gente vai aprofundar aqui mais nos nossos encontros. Então é muito importante o seu apoio aqui no nosso espaço, né? Enfim, e não se esqueça de dar o joinha, porque o joinha também é muito importante para a gente chegar também a mais pessoas, tá bom? E lembrando e agradecendo a todos vocês que a votação do IBEST, ela deve se encerrar amanhã. E o Portal do José, no quesito aqui influenciador de opinião,
está em primeiro lugar para se juntar a outros tantos que já estão classificados aqui, pessoas que são monstros de comunicação no Brasil, e motivo pelo qual eu me sinto muito honrado, muito feliz de ter vocês aqui ajudando o nosso portal a chegar lá em cima. Estamos em primeiro lugar, vamos ver se a gente consegue permanecer nessa posição, né, para ficar pelo menos em mais evidência nas redes sociais, porque ajuda a gente a chegar a mais pessoas, né? É um processo, né, gente? Então, muito obrigado e vamos continuar com a nossa batalha aqui, né? Bom, vamos aos assuntos aqui. Gente, tem situações que eu sempre combati aqui com vocês, que é a omissão dos grandes veículos de comunicação em relação a fatos que acontecem. Como dizia Hegel, a informação gera a ação. A desinformação gera a conformação. Pense bem nessa frase filosófica tão concisa, né, tão sintética, né? A informação gera ação. Se eu não sou informado de alguma coisa que está acontecendo comigo, se eu não sou informado num exame que eu estou doente, eu não vou me tratar, eu vou ficar inerte, né? Se o tecido social também não é informado também das coisas que estão adoecendo o tecido social, se as pessoas não têm esse nível de consciência, as pessoas ficarão conformadas, enfim. Apenas uma reflexão aqui para iniciar nossos trabalhos, né? E é impressionante como é que algumas situações são escamoteadas pelos grandes veículos de comunicação que dizem respeito a algumas realidades. Vamos pegar algumas situações aqui que são conexas, né? Bolsonaro envia vídeo à Polícia Federal para provar post por engano. Assiste. Então, está circulando alguns canais aí, não ouvi nenhuma menção nos grandes veículos, né? Bolsonaro mandou um vídeo totalmente estapafúrdio para a Polícia Federal para explicar que estava com morfina, enfim, que estava drogado, né? E fez um erro ali de ter postado um vídeo apoiando o golpe, né, fracassado do dia 8 de janeiro, ou que reforçava, né, que as eleições foram fraudadas, o que ele fez durante o mandato dele inteiro. Só que no dia 8 ele já não tinha mais a imunidade, dia 8 ele já cometeria o crime já de uma maneira diferente das outras que ele cometeu também e que ele deve ser responsabilizado no futuro, só que agora numa situação sem nenhum tipo de Augusto Aras para protegê-lo. Tem um negócio, né, que eu não vi também ninguém levantar. Olha, se ele fez uma publicação errada e essa publicação errada atingiu milhões de bolsonaristas no Brasil inteiro que ficaram mais encandecidos, né, ficaram ali tentando ter um contra-ataque ou pensando na hipótese de um contra-ataque, por que ele não refez a publicação? Por que ele não pediu desculpas? Onde é que está o pedido de desculpas dele? Eu fui mal. Quando é que Bolsonaro taxativamente reconheceu a derrota nas eleições presidenciais? Quando é que taxativamente ele mandou as pessoas irem para casa? Ele não ficou estimulando as pessoas com seu silêncio a permanecerem atentando contra a democracia aqui do nosso país. Então não vai colar esse videozinho vagabundo que ele mandou para lá. A justificativa do criminoso, quando ele é cínico, sempre vai por esse caminho. O que ele vai dizer das joias agora? Vai dizer que o Bento Albuquerque também compartilhou morfina? Todos os policiais, os militares que estavam envolvidos no resgate da joia ilícita que entrou no nosso país, estavam drogados? E aí tem uma questão também que não está sendo levantada, eu não vi nenhum meio de comunicação falar, né? Qual é a origem dessas joias? Nenhuma reportagem foi buscar informação no consulado, nos agentes oficiais do governo árabe, para saber, vem cá, essas joias foram para quem? Vocês deram para o Bolsonaro ou vocês deram para o Brasil? Por que deram para o Brasil? Por que deram para o Bolsonaro? Nada pessoal, só ajudem a gente a esclarecer a situação, porque nós temos um ex-presidente lá no Brasil que está arriscado de ir para a cadeia durante muito tempo. Porque se os árabes disserem que deram as joias para Bolsonaro, as joias entraram de uma forma ilegal, que primeiro que ele não poderia já receber. A legislação diz que ele já não poderia receber, e não precisa legislação, né? Se você tem um mínimo de noção de decência, você fala, olha, vem cá, isso aqui não... Me desculpe, mas eu não posso receber isso aqui é uma coisa totalmente despropositada, eu sou chefe de Estado, o que vão pensar no nosso país? Nós temos leis no nosso país, enfim, não precisa ser muito inteligente para perceber isso. Agora, quando você é bandido, quando você é ladrão, aí não adianta nenhum desse tipo de princípio, porque todos eles vão ser inúteis para você. Então, se essas joias foram dadas para o Bolsonaro nessas circunstâncias, o crime foi cometido. E se foi dado para o Estado brasileiro, o crime também, o conjunto de crimes também foram cometidos.
então não tem como escapar. Gente, é um cadáver no porta-mala do carro do Bolsonaro, cheio de tiros e ele com uma arma na mão. Como é que ele vai se safar dessa história? Não tem como se safar. Além dos outros crimes todos que ele já cometeu e que vão surgir agora com a CPMI do 8 de janeiro, outros crimes também estão só esperando a troca do Procurador-Geral da República, porque esse que estava lá protegendo o Bolsonaro, ele vai sair em setembro no máximo. E aí outro Procurador-Geral da República vai ter que reanalisar tudo aquilo que foi colocado lá, vai ter que desarquivar, porque são 700 mil mortos aqui no nosso país. Eu não vou esquecer isso, gente. Eu vou aqui, esse espaço aqui, eu tenho esse privilégio de estar com vocês, eu vou ficar o tempo todo martelando em cima dessa questão e vou tomar todas as medidas também, como cidadão, que eu puder, para que essa situação não passe despercebida. Ou pelo menos que tenha alguém como eu, como você, pessoas que não vão achar isso que aconteceu no nosso país uma coisa normal. Enfim, então ele está encalacrado nessa história e isso não é pouca coisa num país como o nosso, né? Bom, comentei aqui com vocês esse negócio do vídeo aí, mas eu estava falando para vocês dessa omissão dos grandes veículos de comunicação, né? Nesse estado de ânimo que a gente ficou no nosso país. Vocês já viram alguma matéria sobre com parentes das pessoas que estão presas na Papuda? Não tem nenhuma, né? Porque era importante visitar agora os filhos das pessoas que estão presas, as esposas, os maridos, os pais, para eles explicarem para a sociedade como é que foi esse processo de adoecimento das pessoas, de adoecimento mental, né? Psiquiátrico, religioso, da alma, enfim, do coração, que fizeram essas pessoas agora estarem ali presas na Papuda, sem perspectiva, a maior parte delas, de saírem. Vão ficar lá muito tempo. E cadê o canalha, o bandido que motivou essas pessoas a estarem naquela situação? As pessoas que estão ali presas. Onde estão os pastores que estimularam? Onde foram as pessoas que ficaram insuflando todos aqueles a fazer esse tipo de situação? Acabou, gente, acabou. O discurso de golpe, o empoderamento que essa gente tinha dentro do parlamento, acabou também, porque eles trabalhavam com medo. Eles sempre faziam um discurso para sua patoleia de insanos, para que sempre eles ficassem motivados que a qualquer instante o presidente deles chamaria o artigo 142, nós teríamos uma ruptura institucional, teríamos ministros do Supremo Tribunal banidos, presos, teríamos deputados, senadores presos, governadores presos, youtubers presos, jornalistas presos. Era isso que essa gente queria. Então, não foi pouca coisa essa derrota que foi aplicada contra essas pessoas. E agora eles estão, como diz o poeta, né, com o galho dentro, né? E eu nunca entendi muito bem essa expressão, né? Mas ela quer dizer que a pessoa está para baixo, né? E agora os negacionistas, os infames, eles estão sendo chacoalhados todos os dias, porque acabou o palco também. O palco, eles estão se deparando com pessoas qualificadas, pessoas gabaritadas. Então, quando a gente pega uma pessoa que cometeu tantos crimes, né, contra a nossa sanidade física e mental, a nossa sanidade política, como a senhora Damares, estando diante do Silvio Almeida, querendo ainda bancar uma espécie de idiota esperta, né, sei que existe isso, né, se fingindo de idiota, mas com uma esperteza total para engabelar pessoas, né, aí toma uma sapatada na cabeça de uma forma muito grande. Eu não tinha conseguido pegar no TV Senado essa cena aqui que eu quero compartilhar com vocês agora. Vamos analisar aqui o que aconteceu. Vamos lá. Quis crescer de uma maneira bem cínica em cima do ministro Silvio. Vamos lá. O Silvio é compaixão pelo senhor. Compaixão. O senhor está numa pasta difícil. Eu esperava que o senhor tivesse trazido coisas mais práticas para nós, mas eu entendo que o senhor está começando. Nós vamos acompanhar o seu desempenho, nós vamos acompanhar o seu trabalho, mas quando eu falo com paixão, ministro Silvio, eu queria lhe chamar a atenção para um fato. As suas declarações, eu acho que os seus assessores não estão lhe municiando. E aí a Damares foi fazer, repara, a declaração do ministro Silvio Almeida, né? Vejam só a que ponto chegamos, né? E aí o Silvio Almeida, enfim, ele fez aqui uma fala que eu quero compartilhar aqui com vocês, que já é autoexplicativa, né? Como se lida com pessoas vigaristas, pessoas bandidas, maus políticos, né? Oportunistas, negacionistas. Aí o Silvio mandou essa aqui. Vamos lá. Fala, ministro. A senhora falou sobre o fato de eu falar sobre a criação de grupos, os averbios infinitivos, né?
ou até mesmo do futuro, para tratar dessas questões, isso se deve a um ponto muito importante, e se a senhora gosta de números, de tocar informações concretas, essa é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, como professor que sou. Eu gosto de trocar números, informações e dados, e eu estou absolutamente pronto para fazer isso a hora que a senhora quiser. Então, é nesse sentido que eu digo e reafirmo tudo aquilo que os meus assessores, que são da mais alta competência e que também são moralmente inatacáveis, eu vou dizer uma coisa, eu reafirmo tudo aquilo que eles têm dito. Aliás, porque não são só os meus assessores que têm dito, são as decisões do Supremo Tribunal Federal, que decidiram pela inconstitucionalidade dos atos que destruíram os mecanismos, por exemplo, como o Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, os que consideraram também o tratamento que foi dado aos conselhos, que eu reafirmo aqui, que foram dizimados e destruídos. Eu reafirmo que os conselhos foram dizimados e destruídos senador, e se atentou contra a participação popular no Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania. Eu posso dizer... Aí vem a cereja do bolo, vamos lá. Isso, abertamente, estou disposto a travar qualquer tipo de discussão para que nós possamos apresentar esses números. A senhora gosta de números concretos? É assim que eu trabalho, com ciência. Eu gosto de ciência. Eu não gosto de negacionismo. Eu gosto de ciência calcada em boa filosofia. Que é assim que se faz ciência em nome das pessoas, em nome dos seres humanos, para proteger as pessoas. Mas eu gosto de ciência. Então a senhora falou de números concretos. Bom, primeiro... Gente, eu vou deixar esse vídeo para vocês na descrição do nosso encontro de hoje. Mas é isso, né? A toda a ignorância, uma sapatada, né? Com uma sapatada de pelica, né? Com uma acolchoada, né? Então é isso, gente. Não é pouca coisa o que aconteceu no Brasil. Então você hoje curta bem o seu resto de dia, amanhã também, e vamos sempre olhar para o futuro, porque as coisas melhores estão por vir. Agora a gente tem que dar a nossa contribuição, né? Gente, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!